Estamos iniciando mais uma edição do Drops Uniriter, e o programa de hoje vai abordar um assunto tão polêmico quanto delicado. O suicídio, que é tratado com extrema cautela pelos meios de comunicação, precisa ser abordado de uma maneira mais clara e objetiva. Aqui no estúdio estão a professora e psicóloga Luciana Tisser e o professor e jornalista Matheus Felipe, que vão falar conosco sobre o tema e ajudar a desmistificar esse tabu. Para contextualizar nossa conversa, eu quero chamar a repórter Evelyn Matos, que vai nos trazer informações adicionais sobre o assunto. Evelyn. Olá, Maurício. Há muitas informações sobre suicídio que nós desconhecemos. Uma delas é que 10 de setembro é o Dia Mundial à Prevenção. Outro dado que não temos conhecimento é que o Brasil é o oitavo país com mais casos. Só em 2012 ocorreram mais de 11 mil suicídios. O primeiro relatório da Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Por ano, mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida no mundo. Cerca de 75% dos casos ocorrem em países de renda média e baixa, com pessoas de mais de 70 anos. É a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Com tantas informações, surge uma questão. Onde estão essas notícias na mídia? De volta ao estúdio. Então, Matheus, você pode nos falar sobre isso? Eu acho que, primeiro eu queria agradecer pela presença para a gente poder falar sobre um assunto e que eu entendo assim que na verdade, quebrar um tabu quando a gente fala sobre suicídio. Eu defendo também que a gente tem que ter, como mídia, como jornalista, como repórter, um cuidado. Não é sair falando sobre suicídio de qualquer jeito, entendeu? Se for falar de um suicídio, de repente uma pessoa famosa, alguma coisa assim, que tenha notícia atrás disso, mas que tragam psicólogos, tragam psiquiatras, ensinem mães e pais a identificarem isso. E falo, para o próprio caso, uma investigação que eu fiz de um pacto de morte que envolvia adolescentes na cidade de Gramado e Canela. Eu fiz essa investigação durante uns 2 meses, mais ou menos, e fui identificando elementos onde estes jovens compartilhavam páginas específicas sobre cortes no corpo, e eu fui selecionando esses jovens, que eu acreditava que poderiam fazer parte desse pacto. Três jovens já tinham tirado a própria vida. Com modos muito semelhantes e também eram amigos, faziam parte desse grupo. Depois da minha investigação, é óbvio que eu fiz a matéria, a gente teve um cuidado em não trabalhar com a palavra suicídio, a gente tirou a própria vida, tivemos cuidado em não falar em grupo de suicídio, falamos em pacto de morte. Alguns cuidados, até mesmo a psicóloga da TV nos ajudou nesse sentido. Resultado disso, a matéria foi ao ar, uma série de 4 reportagens, a polícia entrou na jogada, houve uma investigação e 30 outros jovens foram identificados. E a gente conseguiu, de certa forma, todo um grupo de ajuda, com psicólogos do IGP, com a Polícia Civil, mídia, a gente evitou 30 mortes de 30 adolescentes. Eu acho que tem que ser tratado sim, mas de uma forma mais cuidadosa e cautelosa, e sempre trazendo o ensinamento. Isso é o que eu penso como repórter. Tu, Luciana, como que tu enxerga essa situação de publicização desses assuntos na mídia? A questão do suicídio é bem delicada, né? Porque gera um sofrimento brutal para a família, e a gente tem que pensar que o suicídio é um alto grau de sofrimento que leva uma pessoa a tirar a própria vida. Então, pensando nisso, acho que é um respeito em relação à família e à própria pessoa que acabou, né? Assim, geralmente por um sofrimento, né, emocional muito grande, tirando a própria vida. A gente tem que pensar também assim, o porquê noticiar isso, né? Qual seria o benefício para a população saber que uma pessoa tirou a própria vida? E tem vários malefícios, né? Quais seriam os malefícios? O próprio sofrimento, né? A exposição da pessoa, e também a gente acredita que possa gerar um estímulo aí, como um fenômeno de massa, né? De outras pessoas se incentivarem a cometer o próprio suicídio. Então, tem pesquisas até que mostram que o próprio crime, dependendo do tipo de crime, pode fazer com que ocorram outros crimes em série, e que a gente observa, né? Por exemplo, crimes brutais, assim, crimes passionais, podem gerar um estímulo quando noticiados. Então, é um cuidado importante que tem que ter, né? E se a gente for pensar qual o objetivo de estar levando isso para um meio de comunicação, a gente tem que ter uma certa cautela, assim. Então, na minha opinião, do ponto de vista psicológico, tanto do cuidado com as famílias, né, da preservação, tanto com cuidado com a população em relação ao estímulo,
eu acho que, né, não deveria ser noticiado casos de suicídio. Porque eu acho que assim, né, professora, se a gente for noticiar suicídio, nós vamos ter notícia todo dia. As pessoas se matam a toda hora, a todo momento, por umas causas mais diversas, nos cantos mais isolados das cidades. Agora, é como a psicóloga falou, por que noticiar aquilo ali? Agora se envolve, por exemplo, uma pessoa famosa, uma pessoa de... Tem que dizer como é que a pessoa morreu, tu não vai ocultar. Ah, ela morreu. Não, mas morreu do quê? Ela se suicidou, ela tirou a própria vida. Mas eu acho que aí sim, se vai falar, então traz o debate. Sabe? Aumenta o tema, faz a proposta. Porque eu faço um comparativo, claro, guardando as proporções, é como o assunto da AIDS. Cara, nós temos que tratar isso aí, a AIDS existe, a AIDS está aí, vamos explicar como é que pega, como é que pode se prevenir e não transformar isso num tabu. Porque as pessoas não têm informação, se matar as pessoas, o suicídio acontece. Mas aí as mães também não dão bola para isso, as mães têm que identificar. Eu tive um caso particular na família, minha irmã estava com um grau elevado de depressão. E minha mãe não identificou e ela por sorte, levou na psicóloga e a psicóloga falou, minha mãe, a tua filha já estava pensando em se matar. E a minha mãe ficou chocada com aquilo porque ela não percebeu. Só que ela deu vários elementos, assim, indícios. Ela, nas fotografias ela se recortou, ela achou só as amigas dela e publicou e botou assim na parede da casa. Ela pegou roupas, ela não usava mais roupas assim, ela usava moletons longos, ela não gostava mais de ver o próprio corpo. Então, eu acho que os pais têm que saber quais são as formas de identificar o filho, porque a psicóloga sabe, pessoas, inclusive o dado apresentado ali pela repórter, de 15 a 29 anos, é a segunda causa de morte de jovens. Então, já sabe, a gente tem uma eu acho que no Japão, eu acredito que seja um país onde acontece o maior número de suicídios. É um caso muito grave lá também, que é tratado de uma outra forma, bem diferente do Brasil. Claro, é bem importante isso, porque a gente não tem que tratar o tema como um tabu, né? Uma questão é fazer programas de prevenção, outra questão é noticiar o caso ocorrido. Então, programas de prevenção são extremamente importantes, né? Sobre depressão, sobre ideação suicida, sobre o risco de suicídio, como, né? E o que fazer com a pessoa quando ela está em risco. Então, essas questões são um alerta e é um cuidado com a população, né? Que eu acho que são programas bem importantes da gente poder, né, oferecer, ou de repente na TV, ou até uma reportagem, né, em cadernos de saúde, poder tratar de temas assim. Recentemente em Porto Alegre teve um caso ocorrido dentro do cinema. A mídia deu bastante publicidade para o fato ocorrido no dia, mas notícias depois não ocorreram. Talvez nesse sentido de não querer expor a família, não querer falar mais sobre o tema. Por que se noticia isso no momento que ele ocorre, mas não se entra nele depois? Eu acho, como jornalista analisando ali, eu acho que ali há um problema que está acontecendo geral na nossa profissão jornalista. Essa pressa pela informação. Então não checa nada e coloca no ar. O que aconteceu ali? O repórter, quem chegou primeiro no local para furar as outras emissoras, noticiou aquilo ali. Havia a possibilidade de que ela tivesse sido morta por estar dentro da sala de cinema, poderia ser um crime passional. Mas ele também não se preocupou em conversar com o policial, que o policial iria explicar, não tem como ela, por exemplo, há indícios ali que ela tirou a própria vida. Então ele poderia ter esse cuidado maior, mas no fim ele não teve, eu acho, e aí noticiou. Aí quando conversou com os agentes ali do GP, e eles viram elementos onde não tinha ninguém na cena do crime, ela mesmo ela se autolesionou, aí eles ficaram com aquela coisa, agora vamos ter que noticiar, então eles resolveram apagar. O que eu acho que no fim cometeram 2 erros e um só, né? Porque na informação saiu errada, eles não corrigiram a informação, eles atestaram um erro ali e no grande geral, sim, foi a mídia toda, né? Mas uma determinada empresa que embarcou mais nessa. Mas eu acho que foi pela pressa mesmo da informação, que ele não checou os elementos e aí colocou no ar. É um assunto que renderia mais tempo, mas o nosso tempo infelizmente está acabando. Obrigado, Matheus. Obrigado, Luciana. Agradecemos a audiência de todos e até a próxima.